guys, I'm here! Bom, vamos a mais um vídeo aqui no canal relatando como foi o meu segundo dia da segunda fase da Unicamp. Bom, eu falo bom demais, né, velho? Toda hora eu falo bom ou Começando pela primeira matéria que vinha na minha prova, que era matemática. São 6 questões de A e B, assim como eu informei vocês no primeiro vídeo. E o que acontece nas provas de qualquer vestibular? A Unicamp, por exemplo, sempre coloca uma questão para o vestibulando acertar, que é para ele garantir o ponto dele, não zerar e não ser desclassificado. Na minha prova, pelo menos na primeira questão, envolvia um cálculo de possibilidades. Qual era a questão? Um sujeito levou 13 pontos na carteira. Aí a pergunta era, quais eram as possibilidades de multas que o sujeito levou? Que seria infração leve, média, grave e gravíssima. Perguntava quais eram as possibilidades dessas multas darem 13 pontos na carteira. Isso era a pergunta A. A pergunta B, o governo queria saber quanto eles iriam arrecadar em Dilmas, em reais, em 1000 multas. Aí a questão falava, se em 1000 multas, 10% foi infração leve e 20% gravíssima, vai. Bom, se 20% de 1000 é gravíssima, então quanto que é 20%? Daria 200. Então você deveria calcular os valores para saber quanto dava. Então, essa foi uma questão muito simples. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para vocês consultarem a prova e verem que a primeira questão é bem simples. Qualquer um conseguiria fazer. Tínhamos também questões envolvendo log, tá? Log, não comento, pula essa questão. Tinha questão envolvendo função também. Função é bem tranquilo, é um conteúdo bem chato de estudar, mas se você dá uma batida de olho ali, você consegue resolver as questões. Tinha também uma questão envolvendo um raio ali, umas figuras e tal. Essa basicamente é a prova de matemática. Agora em geografia. Bom, a primeira questão ali de geografia me dava um mapa com alguns círculos, que eram a difusão das zonas francas distribuídas pelo mundo. E uma das perguntas era a seguinte, qual é a zona franca mais conhecida do Brasil? Bom, todo mundo usou o Acre. O que a gente tem perto do Acre? Manaus. Logo, é a Zona Franca de Manaus, tá? Era uma questão bem simples também de geografia que não tinha como zerar. Até porque, se você comprar qualquer produto eletrônico, você pode ver que a maioria atrás tem tipo uma avezinha, acredito eu, e tá escrito produzido no Polo Industrial de Manaus. E depois você tinha que complementar um pouco a questão. Por que as empresas vão para essa região? Ou seja, são empresas que recebem incentivos fiscais, onde o Estado fala assim, por exemplo, Toyota, vem para minha região, vem para minha cidade, meu estado, que eu vou isentar vocês de impostos. Então, a empresa não tem que pagar imposto para a cidade. Por exemplo, eu moro em Indaiatuba. Aqui tem 2 empresas grandes. A Toyota, tem 3. Tem a GM, que é a General Motors, tem a Toyota e tem a John Deere. O que a minha cidade fez? Bom, vocês podem vir para cá, a gente não vai cobrar nada de imposto para vocês se instalarem na cidade. Era basicamente isso a resposta dessa questão. Outra questão de geografia que eu também achei muito bacana é uma que dava 2 gravuras. Uma do canal do Panamá e outra do canal de Suez. E aí eles perguntavam qual era o canal do Panamá, qual era o canal de Suez, qual país tomou conta do canal do Panamá até 1999 e por quê? A resposta era simples. Qual foi o país que tomou conta até 1999? Foi Estados Unidos. Estados Unidos até 99 ficou tomando conta daquele canal, por quê? Muitas embarcações, para cortar o caminho entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, tinha que dar uma volta enorme. Aí que eles pensavam, bom, vamos cortar o caminho pelo canal do Panamá. Porém, entretanto, todavia, nós temos que pagar uma taxa, um imposto para os Estados Unidos.
Então eles iam lá e pagavam essa taxa e cortavam o caminho. Era praticamente essa resposta, bem simples também. Agora, a terceira questão de geografia eu achei bacana. Essa está no cotidiano de muitas pessoas e eu acho que você também, se você assiste TV ou acessa a internet, vê muito vídeo no YouTube, você saberia responder. Era uma questão que falava sobre pessoas que invadem casas, entre aspas, abandonadas. Por exemplo, eu sou um sem-teto, moro em São Paulo, por exemplo, e invado uma residência que não tem ninguém morando. Aí perguntava, por que essas pessoas invadem essas residências? A resposta era a seguinte, porque a pessoa não tem onde morar, ela quer morar no centro para ficar próximo de um trabalho, ficar próximo de algum mercado, ficar próximo da cidade. Então era essa a referência que você tinha que fazer. Uma questão também legal, que é a questão 4 da prova, perguntava sobre o que é aquífero. Então eu tinha que falar sobre o aquífero Guarani, o que era o aquífero, e também eu tinha que falar o que era assoreamento e o que era erosão. Agora a última questão de geografia perguntava sobre direitos civis, direitos social e direitos políticos, tá? Então você tinha que fazer alguma referência sobre esses direitos. Eu acho que das questões de geografia que caiu, essa era a mais chatinha de ser respondida, tá? Agora a gente parte para história. A primeira pergunta perguntava sobre Aristóteles. E essa questão que envolvia Aristóteles falava quais eram as condições para que um ateniense seja considerado um cidadão. A resposta era bem simples. Ele deveria ser ateniense, filhos de pais atenienses, homem livre e maior de idade. Agora uma questão, eu pulei algumas questões, tá, de história, desculpa, mas eu vou pular para a questão mais bacana que eu achei na prova. Era uma questão que falava sobre aquele caso do Amarildo, acho que se eu não me engano foi um pedreiro que foi morto em 2013 no Rio de Janeiro. A polícia pegou, deu um sumiço no corpo do cara e até hoje não acharam ele. Provavelmente ele está com Jesus, mas o corpo não sabemos. E também faz uma referência ao Exergov, que foi morto na década de 70. Em 1970 falaram que Exergov havia se suicidado, tá? Só que isso foi na época de ditadura. Então, ele não foi um suicida, tá? Não foi suicídio. E aí pedia para relacionar o caso de 1970 e o de 2013. Bom, vou dar uma breve resumida, tá? Não é assim a resposta, mas basicamente é: 1970 se revive uma época de ditadura. Ou seja, ditadura militar, nem sempre o que falam é verdade. O cara não foi um suicida, provavelmente mataram um cara, e época de ditadura, onde a informação não corria. Agora, no caso do Amarildo, que ocorreu no Rio de Janeiro, a gente já estava numa época de democracia, onde as informações que correm são livres. Porém, entretanto, todavia, não encontraram o corpo do cidadão, assim como ocorreu na década de 70. Então essa foi uma questão bacana, que eu gostei muito. Agora, a minha opinião sobre o segundo dia. Tirando matemática, as 5 questões malditas eu achei bem complexas de serem resolvidas, tá? Eu tô gravando esse vídeo pós a prova, obviamente que eu estou comentando todas elas, né? Porque se eu não estivesse comentando isso antes da prova era fraude. Mas enfim, eu achei bem complexas as resoluções das provas, das questões de matemática. A única que eu achei fácil para não zerar é a primeira que eu falei, que envolvia as possibilidades e o cálculo das multas. Geografia estava fácil, muito fácil. Se você é uma pessoa de humanas, só presta atenção na aula de geografia, eu tenho certeza que de 6 questões, pelo menos 4 você responderia tranquilamente. Agora, história. História não pediu muito específico, tá? Era possível você responder as questões. Eu achei que pelo menos 2 questões eu achei chatas de serem respondidas.
Tanto é, eu não tenho precisão, eu não sei dizer se eu acertei elas, mas pelo menos 4 eu garanto que eu acertei. As 4 A e B que tem lá na prova. Por se tratar de uma Unicamp, eu estou achando a prova muito fácil até aqui. Amanhã são as provas de Biologia, Física e Química, tá? Então amanhã já é uma parte mais de exatas e biológicas, obviamente. Minha opinião, eu acho que dá para passar. Não tá difícil. É o que eu falo, eu tô falando até agora. O importante é não zerar. E lembrando também que a gente tem a possibilidade do SISU, caso o Murphy prevaleça na Unicamp, tá? Mas eu mantenho vocês atualizados e lembre-se, pessoal, mantenha naquele esquema. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se aí embaixo para ficar por dentro de todos os vídeos. Dá um tapa aí no dedão, porque isso ajuda muito no feedback do canal. E também compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para o pessoal saber como é o dia a dia, como é o cotidiano de um universitário que presta as provas de um dos vestibulares mais concorridos do país. Não desmerecendo os outros, tá bom? Mas como o Unicamp está aqui do lado de casa, eu estou prestando e passei para a segunda fase, eu estou fazendo o vídeo. Muito obrigado, até a próxima, fui! Só uma atualização. Meu braço está doendo. É por isso que o vídeo está tremendo.